dia, meus irmãos. É muito bom poder estar falando com os irmãos novamente. Meu desejo, na verdade, era poder, neste dia, neste domingo, dia do Senhor, estar indo à igreja, né, junto com os meus irmãos ali, para nós adorarmos a Deus juntos, mas no momento ainda isso não é possível. Então, a oportunidade que Deus nos dá é de podermos adorá-lo nos nossos lares, podermos adorá-lo junto com a nossa família, podermos ali testemunhar do poderoso nome de Jesus. Quero compartilhar com os irmãos nesta manhã um texto que fala a respeito de um tempo difícil que a Igreja do Senhor passou logo no seu início, lá na Igreja primitiva, mas que mostra a importância do povo de Deus estar buscando ao Senhor, estar orando, estar clamando ao Senhor. O texto me chama a atenção porque o povo de Deus ali, a Igreja do Senhor, ela não reclama, mas ela clama pelo poder do Altíssimo. Acompanhe na sua Bíblia, Atos, capítulo de número 4, versos 23 até o verso de número 31. Diz assim a palavra do nosso Deus. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes havia dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se juntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Meus amados irmãos, eu quero pensar um pouquinho a respeito desse momento que os crentes ali de Jerusalém, nossos irmãos, estavam passando. Eu tenho comentado na Igreja Batista Elianai que o modo de vida da igreja primitiva me chama muita atenção. Era um povo dedicado à oração. Era um povo que fazia diferença na sociedade porque orava. E todas as vezes que a igreja ora, que a igreja busca o Senhor, ela impacta a sociedade, ela beneficia a sociedade, ela abençoa a sociedade. Porque quando Deus age no meio do seu povo, a sociedade ela é grandemente impactada. A sociedade ela vai sentir o reflexo da ação de Deus no meio do seu povo. Nós vemos isso no livro de Atos, nós podemos ver isso ao estudar a história da igreja, em todos os avivamentos, isso sempre aconteceu. Então fiquei pensando durante esses dias, durante esta semana, ao ir à igreja para meditar, para orar, eu fiquei pensando: Senhor, como eu vou sair desta situação em que nós estamos, desse momento difícil que nós estamos? Eu vou sair um crente melhor? Eu vou sair alguém que tem uma intimidade maior com o Senhor? Eu vou sair como um filho teu que seja mais parecido com Jesus? Ou eu vou ficar indiferente à situação, usando aqui uma parte do nosso hino nacional, eu vou ficar deitado em berço esplêndido, ou seja, eu vou ficar dormindo? Aí eu fiquei pensando, em qual desses dois grupos eu estarei ao final deste período difícil que estamos vivendo? Daqueles que clamaram ao Senhor e saíram diferentes,
ou daqueles que continuaram indiferentes, entraram e saíram do mesmo jeito. Mas enfim, é uma pergunta que cada um tem que sondar o seu próprio coração e responder diante do Senhor. Mas eu quero voltar para o texto. O texto nos chama a atenção sobre algumas questões. O texto vai nos dizer que eles levantaram a voz a Deus. Observe, meus amados irmãos, que o texto fala claramente que eles oraram ao Senhor. Eles levantaram a voz a Deus, eles oraram, eles buscaram o Senhor. Meus amados irmãos, Deus, Ele tem buscado homens e mulheres que se coloquem na brecha em oração pelo seu povo, pelo povo de uma forma geral. Então nós, como crentes, nós precisamos orar. Deus, Ele não busca métodos, Deus, Ele não busca tecnologias ou maneiras. Deus busca homens e mulheres de oração. Seja este homem de oração, seja esta mulher de oração, seja este jovem de oração, seja este adolescente de oração, seja esta criança de oração, porque da boca dos pequeninos é que sai o perfeito louvor. Então, meus amados irmãos, o chamado de Deus para nós é para nós orarmos. Mas observe que há algo interessante no texto. Unânimes, ou seja, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, com o mesmo sentimento. A ideia do texto é com um mesmo coração, com a mesma mente. Esta é a ideia do texto. Então nós, como povo de Deus, devemos orar pelos mesmos objetivos. E ao olharmos o texto, nós vemos aqui que o objetivo da igreja ao orar não era que a situação difícil passasse. Não estou dizendo que nós não devemos orar por isso. Devemos sim, devemos orar pelo mundo, devemos orar pela nossa nação, pelo nosso estado, pelo nosso município, pelo nosso bairro, pela nossa família, para que esta situação difícil, para que esta peste não chegue, até nós, não nos traga maiores transtornos, maiores dificuldades. Mas quando observamos o texto diz que aqueles crentes oravam unânimes para que o Senhor olhasse aquela situação e para que o Senhor desse a eles intrepidez, desse a eles coragem para anunciar ao Senhor Jesus. Dessem a eles autoridade espiritual para que eles pudessem falar de Jesus às pessoas, mesmo diante das ameaças. Meus amados irmãos, é tempo de falarmos de Jesus às pessoas, mesmo diante da situação difícil, porque é nessa situação que muitas vezes as pessoas ficam com seus corações mais abertos à proposta do Evangelho, à mensagem do Evangelho, que é uma mensagem que traz esperança. Esta semana, quando estava chegando à igreja, uma senhora descendo ali a rua, ela falou comigo, ela perguntou se eu era da igreja, eu disse que sim, e ela então se aproximou pedindo um papelzinho da igreja, pedindo um folheto, dizendo: olha, eu sei que na igreja tem esperança, eu sei que a igreja, eu sei que Deus, Ele tem uma palavra de esperança para mim, essa palavra só vem através da igreja. Então, meus amados irmãos, nós precisamos aproveitar esta oportunidade. Se você observar o texto, você vai ver que tanto os crentes estavam unânimes para proclamar ou para buscarem a Deus em oração, mas também os ímpios, que aqui é colocado como os governadores dos gentios, as autoridades, também estavam unidas, ajuntaram-se contra o ungido do Senhor, contra o Senhor Jesus. Ou seja, nós vivemos em um mundo que não quer a mensagem de Jesus. Nós vivemos em um mundo onde Jesus ou Deus tem sido colocado de lado, na ciência, na tecnologia, na cultura, na arte, na medicina. Nós não vemos uma sociedade, pelo menos por parte das autoridades, onde Deus não encontra espaço. Por isso nós precisamos orar. Precisamos orar para que Deus nos dê esta intrepidez, para que Deus nos dê esta coragem, para que Deus nos dê esta
a autoridade que vem dos altos céus. E ao olharmos para o texto, um último destaque que quero fazer no texto. No verso 31 vai dizer assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Não é isso que me chama a atenção. Não me chama a atenção o lugar ter tremido. O que me chama a atenção é a parte final do texto, que vai dizer assim: e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Meus amados irmãos, nós precisamos nos unir em oração. Nós precisamos clamar ao Senhor para que o Espírito do Senhor venha sobre nós. Ele já veio no Pentecostes, ele já veio na sua vida no dia que você aceitou a Jesus, mas o texto está dizendo aqui que houve um novo enchimento do Espírito Santo na vida daqueles irmãos. Então, nós como Igreja Batista Elienay, nós precisamos dobrar os nossos joelhos, nós precisamos clamar ao Senhor para que o Espírito do Senhor encha nossas vidas, para que tenhamos, como diz a palavra, para que tenhamos coragem, para que possamos falar do Senhor Jesus sem reservas, para que tenhamos ousadia. A Bíblia vai nos dizer que Deus não nos deu um espírito de covardia, pelo contrário, que Deus nos deu um espírito de amor, que Deus nos deu um espírito de moderação, que Deus nos deu um espírito de poder. E é isso, meus amados irmãos, que nós devemos buscar. Sabe por quê? Porque somente com o nosso coração cheio do Espírito Santo do Senhor é que nós vamos conseguir ter a força, nós vamos conseguir ter a determinação para atravessarmos esse mar bravio que está rugindo contra o mundo, que está rugindo contra nós. E uma palavra que quero colocar no final: confie em Deus. Confie em Deus, não perca a sua confiança no Senhor. O texto vai nos mostrar o seguinte, que eles ergueram a voz a Deus, clamando ao Senhor e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. Meus amados irmãos, aqui na terra pode estar essa bagunça, esta histeria, esse medo, mas no céu a Bíblia vai nos mostrar que o Senhor está sentado, ele ri-se, ele zomba do desespero humano. Sabe por quê? Porque aqui pode haver desespero, mas lá no céu tudo continua calmo, sereno e tranquilo, porque Deus é aquele que está no controle de todas as coisas. Então eu quero dizer para você o seguinte: ore, 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 até que você e Deus sejam íntimos. Então, acontecendo isto, com toda a certeza, vai haver aquilo que o salmista diz ao encerrar o Salmo 2. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. A igreja de Jerusalém se refugiou no Senhor diante da perseguição. Nós, quando erguermos a nossa voz e clamarmos a Deus, nós encontraremos refúgio no Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, no nome poderoso de Jesus. Quero orar com os irmãos. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, que não olhemos, ó Pai, para as ameaças dos homens, mas que o Senhor olhe. E que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, nos dê o mesmo propósito, que possamos orar, ó Deus, para que o Senhor repreenda esta praga que tem assolado o mundo, mas que possamos orar no sentido de que o Senhor nos dê a intrepidez, a coragem para falarmos de Jesus às pessoas que estão próximas a nós
que não têm o Senhor como Salvador e soberano sobre as suas vidas. E talvez, ó Deus, estejam em desespero nesta hora. Pai, que nós tenhamos para elas, ó Deus, uma palavra de esperança. E a única palavra de esperança que existe vem através da Tua igreja. E é a palavra de que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador do mundo. Pai amado, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo. E que nós possamos, ó Deus, como povo do Senhor, nos refugiarmos em Ti. E a Tua palavra nos diz que aqueles que buscam refúgio no Senhor são bem-aventurados, são felizes. Que a alegria do Senhor, ó Deus, inunde os nossos corações e que sejamos, ó Deus, felizes no Senhor, apesar das circunstâncias. Abençoa o Teu povo, dá-nos um dia debaixo da Tua graça e que a Tua mão, ó Deus, esteja estendida sobre cada um de nós. Cuida, Deus, dos nossos idosos, cuida daqueles que já têm alguma doença pré-existente. Pai amado, que mal algum chegue à nossa tenda. Nós falamos com